Oi! Aê! Você tá me ouvindo bem? Bom! Oi? Você tá me ouvindo bem? Tô, tá ok. Você tá me ouvindo também? É, tá ótimo também. Tô só ajustando meu volume aqui. Boa Vou noite, ajustar querida. aqui minha câmera também. Que Peraí. saudade de você. Como você Então, quanto está? tempo? Eu tô bem, e você? Aqui tudo ótimo também. Sorrisão desse, eu fico feliz que você esteja feliz. É isso aí, a gente precisa de Toda gente assim, produzida né? pra nossa Poxa. live. É, batomzão rosa. Ontem foi vermelho que eu vi na outra live. Pois é, eu falei, não, hoje eu vou mudar a estratégia. Tô fazendo aqui uma harmonia complementar de rosa com verde, então já tô diferente. Que massa, que legal. Su, primeiramente, né, muito obrigado por você ter aceito o convite, muito obrigado por você doar um pouquinho do seu tempo, né, para o pessoal, para ajudar o pessoal, assim, é realmente, nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia que pessoal não, né, todos nós, mas a gente busca aqui ajudar de alguma maneira, mas o pessoal realmente sofre mais, né, tá tendo dificuldades e tudo, e se a gente consegue doar um pouquinho do nosso tempo, né, a gente já faz alguma coisa para ajudar e espero de coração, né, gente? Quem está assistindo isso, quem vai assistir depois, quem vai ouvir no formato de podcast também, que realmente o nosso bate-papo aqui hoje venha acrescentar, te ajudar, principalmente com uma palavrinha, que eu acho que ela vai nortear muito o nosso bate-papo hoje aqui, né? Que é autoestima. Exatamente, autoestima, né? Su, sinta-se à vontade para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho do que você faz, do seu trabalho, enfim, sinta-se à vontade, tá? O pessoal não te conhece? Prazer para quem está assistindo agora, para quem vai ver depois. Meu nome é Suzana Valentim, sou consultora de imagem e estilo. É até engraçado, Rafa, porque muitas pessoas elas não conhecem, né, o trabalho da consultoria de imagem e é um trabalho muito bacana que vai além de roupas, né? A gente trabalha muito com autoconhecimento, a forma como você se comunica, a forma como você realmente se expressa. Então, assim, tudo isso envolto através da sua imagem pessoal. Então, é um trabalho de dentro para fora, né? Que a pessoa realmente se conhece, ela a começar assim de temperamento, né? Porque assim, inclusive é algo muito impressionante Ah, quando eu acredito que você também no seu trabalho viva isso, né? Quando a gente vai ah, perguntar para a pessoa quais seus pontos fortes e quais seus pontos fracos, muita gente tem tá. dificuldade de Tem, responder, né, quais são os tem pontos de sim. melhoria e aqueles pontos que realmente valorizam, né? Então, assim, a gente trabalha muito com temperamento, com as cores que harmonizam com as nossas cores. Nós já nascemos com uma estampa natural, então existem cores que realmente nos favorecem. Que E massa. então, assim, são vários processos, etapas, né, que resultam num trabalho lindo de. É uma terapia, eu falo assim, é você expressar a sua individualidade com personalidade. Então, É, assim, e, muito bacana. e quando você falou, né, não é só somente roupa e cor e etc. Na hora me veio na cabeça, no que você estava explicando, uma maneira de se expressar, né? É uma Exatamente. maneira de se expressar, é uma expressão. E pegando no link dessa palavra, eu acredito muito no poder e potencial, no potencial que ela pode ter, porque a maneira como a gente se expressa pode modificar a nossa condição interna, inclusive. Com certeza. Então se às vezes eu não estou bem internamente, eu posso, tudo bem, deixar a expressão desse não bem se expressar. Porém, na Sim. maioria das vezes não é o que eu quero, né? Então eu posso mudar a minha expressão e essa expressão me ajuda a mudar internamente. Muito legal, cara. Exatamente. Eu falo assim, as nossas roupas, a forma como a gente se veste, o que a gente comunica através das nossas roupas, é uma comunicação não verbal, né? É aquilo ali É, dos 10 segundos, a primeira impressão. Então, assim, a gente se comunica, né, sem falar nada. Então, é muito sim. importante que a gente se expresse através, né, da gente se conhecer mesmo e das roupas, para que a gente consiga comunicar, fazer uma comunicação correta, e proporcione um bem-estar, né, para nós e para quem está ao redor também, né? Muito importante. Que bacana. Você já leu aquele livro O Corpo Fala? Então, não li, você tinha até me indicado ele, eu preciso. Recomendo muito para você, porque eu acho que para você vai ser assim, divisor de águas, cara. Porque tem Exatamente, muito essa porque. questão da expressão, da latência de energia no que o seu corpo ele está e como ele se expressa. E eu, com certeza, eu imagino que isso deva ser transferido
para cores, para roupa, conforme você se expressa e etc, né? Sim, exatamente. Recomendo muito. Vou Su, ler, Rafa, com certeza, vou colocar na listinha. Eu lembro que você já tinha me indicado e realmente show. é muito importante, né? A Gente, leitura, ela entra muito nisso, né? Nesse com processo. certeza. Gente, quem depois for tendo dúvida, vai deixando aí. Já li a top, a Fábio fora da caixinha, ela disse. Ai, que legal. Vou ler. Aí o pessoal que for tendo dúvida pode ir colocando aí, tá? Que conforme a gente for vendo, a gente vai respondendo. Ô Mari, é o Corpo Fala, tá? Corpo O Fala. livro Quem que é o chama O autor, Corpo Rafa? Fala. Você lembra? Tem ele aqui, ó, peraí. Esse aqui. Ah, que legal. Já é legal mostrar a capa. Já gravem a cara dele aí. É francês, eu acho. Pierre Will e Roland Topacol. Não sei como fala. Gente, meio difícil o nome. Tá? Muito bacana. Bom, eu acho que para deixar de uma forma organizada, eu lembro que eu conversei com você que eu até separei algumas ideias e dessas ideias a gente vai discorrendo à vontade, não precisa ficar preso a nada não. Mas conforme as coisas forem surgindo também, inclusive as dúvidas, isso do Pierre, ele mesmo. Conforme as dúvidas forem surgindo, a gente vai abordando também, contextualizando, né, e tudo mais. E eu acho que a primeira pergunta que a gente deve falar aqui um pouco, que é a situação da maioria das pessoas hoje, né? Que nem é uma pergunta, é uma situação. Eu até tinha colocado como uma expressão da pessoa, né? Do tipo, ó, eu tô muito sem disposição, eu tô sem vontade nessa quarentena. Quem que não tá falando isso? De muitos pacientes que tá chegando para mim, tá falando isso. Ganhei peso, olho pro meu corpo, eu não gosto do que eu vejo, não tenho uma harmonia, né? Me desanima. E às vezes esse desanimar faz a pessoa fugir muitas vezes, né? Ainda mais para comida, para outras coisas. E muitas vezes se ela vai trocar de roupa, ela fica ali muito tempo, né? Coloca uma roupa, não fica bom. Aí coloca uma roupa, não fica bom. E às vezes até desiste. Já teve 2 pessoas, pacientes minhas, que me falaram isso, sabe? Que a pessoa, ela ia, ficava um tempão ali, trocava roupa, testava e não gostava, sabe? Não gostava. E a pessoa desistia de sair. Agora na quarentena não tem tanto esse problema, né? Porque a pessoa não está saindo. Mas eu acho que dá para aplicar da mesma maneira, porque há uma desistência de si, sabe? Exatamente. Há uma desistência do que ela vê, né? Uma situação como essa, que eu acho que boa parte das mulheres estão enfrentando isso. Su, o que você acha que seria, sei lá, um primeiro passo, a primeira coisa para a pessoa começar a prestar atenção com o que você conhece, com o que você acha que ela poderia modificar, aplicar, enfim. Uhum. Então, Rafa, realmente, assim, é algo que eu vejo muito. Eu vejo até essa questão mesmo que as pessoas, elas estão desestimuladas, né? Elas estão nesse processo que realmente acaba se tornando um pouco angustiante. E muitas vezes não sabe aí por qual caminho tomar. A rotina, tudo mudou muito, né? Então, assim, eu indico, sempre falo para os meus clientes, o primeiro passo é você evitar, falando um pouco aí de roupas, né? Evitar as roupas que vão te gerar um desconforto mesmo. Então, por exemplo, se você tá ali no seu guarda-roupa e você tá vendo que aquela peça não serve mais, que aquilo realmente por um período realmente não tá servindo, não tá entrando, para que você vai se desgastar emocionalmente tentando caber em algo? E isso serve para tudo, né? Serve para lugares, pessoas, roupas. A gente não precisa tentar caber em um lugar ou se apegar, né? Sabe? Um apego. Existem lugares, roupas e pessoas que não nos cabem. Então a gente tem que realmente deixar ali no cantinho por um tempo, até que a gente consiga depois retomar a nossa rotina e verificar como as coisas vão suceder. Mas, por enquanto, evitar esse desconforto consigo mesma, porque eu percebo muito isso até das minhas clientes. Elas ficam tentando se ajustar àquilo que era antes e aí a roupa acaba virando um inimigo, né? Acaba se tornando angustiante aquele processo de se vestir e se arrumar, assim. Então, uma dica assim que eu dou com relação até assim, por exemplo, Su, eu quero me vestir e parecer um pouco mais magra. O que eu posso fazer, né? Para que eu tenha esse alongamento. Então, eu sempre indico para as minhas clientes assim, Rafa, cores frias, que são os tons de azul, roxo,
verde, os tons, né, que trazem essa calmaria, até vai trabalhar com ela no interno. Ela vai sentir mais tranquilidade, ela vai sentir mais equilíbrio. Então, assim, isso vai ajudar muito ela Interessante. nesse aspecto. E também, assim, o monocromático também é muito bom nisso. É a harmonia monocromática, eu vou explicar, porque tem... talvez você também não saiba. A harmonia monocromática, ela é quando você usa um mesmo tom, né, na roupa. Então, por exemplo, eu tô com uma blusa rosa e estou com uma saia rosa. Pode ter nuances diferentes, mas aquilo vai trazer um alongamento. Então, ela vai se sentir mais longilínea, ela vai sentir que ela tá parecendo mais magra, sabe? Que legal. O outro ponto que eu também sempre indico, por exemplo, se essa pessoa ela tá com um cabelo muito longo, digamos assim, às vezes ela tá se escondendo nesse cabelo, né? Eu falo muito isso para as minhas clientes, às vezes elas estão assim se escondendo em uma imagem. E eu já indico assim, se você quer alongar, parecer mais magra, que você tenha um corte de cabelo médio ou um pouco mais curto. Então, a começar aí também trabalhando no cabelo, porque às vezes nem precisa ser roupa, às vezes é um cabelo, é um acessório, uma maquiagem que já vai Sim. fazer toda a diferença. Usar o sapato no mesmo tom da calça ou da saia também traz esse alongamento. Colares que são um pouco mais compridos também vão dar a sensação de que ela tá mais alongada. Então, são truquezinhos assim que vão realmente ajudar essa pessoa e são em detalhes. Percebe que não é nada muito elaborado. São Que legal. detalhes que geralmente as mulheres já possuem em seus armários. Um colar mais comprido, um batom que vai trazer mais ponto focal para essa boca, então ela vai desfocar da roupa. Ela não vai ficar sofrendo, porque ela vai estar concentrada Ah, ali no batom. O batom é rouba muito atenção. prático. Rouba Ele sim, atenção. principalmente quando você passa cores como vermelho, rosa, você gera um ponto focal, você gera mais credibilidade na sua fala também, porque você está gerando ali um ponto específico. E o vermelho, por exemplo, Rafa, falando aí um pouquinho do vermelho, ele é uma cor que ele te dá força para continuar nas suas ações. Então, assim, às vezes você tá ali na sua zona de conforto e fala, putz, eu tenho esse trabalho, eu tenho que entregar isso, ou eu tenho que realmente me sentir melhor. Então, já pega alguma coisa vermelha aí para que você possa realmente trazer esse efeito psicológico, porque a gente sabe que as cores elas trabalham no nosso inconsciente. Então, você gera esse efeito psicológico através dessa cor, que ela vai te dar essa força necessária para que você consiga produzir mais, sabe? Então, é muito interessante. Que massa. Então é até uma estratégia em que, dependendo do dia que a pessoa ela está mais cabisbaixa, ela não está legal, ela poderia, inclusive, usar isso como uma ferramenta. Exatamente, como uma ferramenta, porque às vezes ela tá lá incomodada com a roupa dela, mas então ela tira o foco da roupa e fala: Não, eu vou então passar um batom. Já que essa roupa não tá tão legal, então eu vou Aham. cuidar da minha maquiagem, eu vou passar um batom estratégico, então eu vou colocar ali um acessório que vai me valorizar mais. Por exemplo, o prata e o dourado, né, que são cores que geralmente a gente vê nos acessórios, eles também te impulsionam, eles trabalham muito a autoestima, te impulsionam a realizar, entendeu? Eles fazem com que você sinta mais ânimo para ir atrás dos seus objetivos. Te Então, conecta mais à abundância, né? Eu acho que traz exatamente. um Ele sentimento de traz essa abundância. sofisticação. Isso, é. Ele gera essa sofisticação e acaba te conectando mais com essa abundância mesmo. Então, assim, é muito Interessante. interessante porque são estratégias, assim, às vezes a gente pode sair um pouco do foco somente roupa para trabalhar também aí outros aspectos, né, que estejam ligados a estratégias mesmo. É tudo que é a imagem, né, Su? Tipo, a Tudo. imagem da pessoa é tudo. A gente não deve falar só mesmo de roupa, né? Eu acho isso muito verdadeiro. E na hora que você falou ali sobre cabelo, né? O corte, tudo. Nossa, e é verdade. Eu percebo que tem algumas pessoas que elas. Eu acho que inconsciente, não sei se isso é uma estratégia consciente, mas parece que há uma busca de se esconder atrás do cabelo, né? Sim. Só que quando faz isso, é pior, né? Exatamente. E isso está muito ligado ao estilo também, Rafa, que é uma outra parte. Mas, por exemplo, uma mulher mais romântica, ela gosta de um cabelo um pouco mais comprido. E uma mulher sensual, ela também faz o uso do cabelo
pra sensualidade mesmo, para que ela possa Sim, externar esse estilo dela. Então, sim. existem aí os estilos que eles estão muito ligados também ao corte de cabelo, a como essa mulher ela usa o cabelo. Porém, muitas pessoas elas estão escondidas sim, porque o nosso cabelo ele é a moldura do nosso rosto, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente acaba escondendo algo que a gente está ali dentro de nós, querendo mudar. Então, a gente pega o cabelo e meio que faz dele uma túnica, assim, né? Do nosso rosto. É, é. E é interessante como que eu já vi casos assim, né, em que a pessoa ela mudou mesmo ela se encontrou mais em questão de autoestima, digamos, e ao mudar o corte de cabelo, sair de um corte mais comprido para um corte mais curto, igual você havia sugerido aí, comentado, é impressionante como ela mudou visualmente, mas Sim. também e principalmente internamente. Internamente. A mudança acontece muito internamente. Parece que o corte ali, tudo. Não sei se foi só o corte, mas é que eu lembro da pessoa ter cortado, né? Ter feito o corte. E aí parece que deixa a pessoa mais leve, né? Ela sai de uma prisão, não sei, é uma coisa diferente, não sei Exatamente. explicar. Porque, na verdade, essa prisão do cabelo, ela tá muito ligada também, assim, às vezes a pessoa. É que a gente tem muito aquela crença limitante de que homem gosta mais do cabelo comprido, Uhum. e aí, né, traz mais essa feminilidade. Então, tem essas crenças que muita gente ainda acaba se apegando. E quando ela corta, ela sente, nossa, agora eu posso ser quem eu quero ser, agora eu estou livre, agora, né, eu realmente tenho Ah, liberdade dessa prisão que me engessava, que me fazia sempre estar preocupada com o outro, né? sim. Então, o cabelo ele tá Vamos, muito ligado nisso. vamos pegar o gancho disso aí que eu acho muito interessante, porque tem muita mulher, e eu posso dizer que a maior parte das que eu atendo, claro que isso é um processo de mudança gradativo, mas quando você disse, né, que a mulher ela faz para, por exemplo, agradar ao homem e etc., há há uma, digamos, necessidade, não sei se a palavra certa é necessidade, mas uma intenção ou necessidade de você se adequar ao que a outra pessoa espera. Exatamente. E no quesito de imagem corporal, isso pode ser incompatível muitas vezes, não pode não? Porque a pessoa Totalmente, ela né? não se expressa, ela fica presa, talvez ela não se encontra, né? Me fala um pouco disso pra gente. Ela, na verdade, está muito ligado ao autoconhecimento, né, Rafa? Porque, assim, quando a autoestima, para mim, ela tá muito ligado à certeza de quem você é. Então, assim, Uhum. não é simplesmente você olhar no espelho aquele dia e falar assim, olha, tô bonita ou tô feia hoje ou isso. Não, é uma constância, né? Você realmente ter certeza de quem você é e isso está muito ligado, né? Porque aí quando você sabe quem você então não depende da aprovação do outro, porque Sim, então você sabe a maneira que você quer se expressar, quem você é com relação à sua individualidade, os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria. Então você não busca no outro aquilo que você já encontrou em si, né? Então, assim, isso está muito relacionado mesmo a essa questão da autoestima da pessoa. Eu percebo que, assim, né? Hoje eu estava até numa live da Brain Power e muito hum, interessante. Ele estava falando sobre a FOMO, né? Que a FOMO na verdade, essa questão da gente sempre colocar o outro acima de nós. tá. Então, assim, a gente acaba pecando muito nisso nas redes sociais também, né? Isso foi muito Uhum. comentado. Que a gente se depara aí com padrões, com corpos maravilhosos. Então, a gente começa a se comparar e começa a sofrer com medo de perder algo. Então, eu tenho medo de perder o ritmo do que as pessoas estão fazendo, do que está acontecendo no mundo. E aí, nisso, eu vou me comparando, eu vou me diminuindo. E aí, a FOMO, que é o Fear of Missing Out, né, que fala, essa FOMO, que é o medo de perder, vai aumentando e você realmente se perde em si mesmo, né? Então, a FOMO é o perder-se de si mesmo, através do seu olhar de comparativo. Então, assim, é muito interessante isso, porque está totalmente ligado ao seu bem-estar com a sua imagem também. E ligando ao emagrecimento, né, que é uma coisa que a gente ia contextualizar aqui hoje, cara, eu não consigo lembrar para você, sério, um exemplo de alguém que chegou querendo emagrecer e já tinha autoestima, né? Eu não consigo lembrar. Pode até ser que tenha, mas eu não consigo. E não é impossível mesmo não. Talvez a pessoa está querendo emagrecer por uma questão de saúde, né? Alguma coisa assim.
E ela já se sente e se vê super bem. Só que eu não me lembro agora. Porém, eu consigo me lembrar que a maioria, principalmente mulheres, é, buscam como se fosse essa aprovação, né? Exatamente. É uma não aceitação, que essa não aceitação, ela, que é o que você estava falando aí, e a gente poderia entender até de uma outra maneira, né? No sentido de, cara, se eu tenho um buraco interno, eu vivo buscando uma coisa externa para preencher. Então, ou é aprovação dos outros, ou é elogio, ou é desejo dos... Enfim, são É, coisas que podem acontecer e que você vive, às vezes, esperando por isso. Ou se exatamente. produz e busca fazer coisas para buscar isso. E é uma busca incessante que nunca tem fim, né? Como é que fala? Uma bola de neve que você Exato. sempre volta no mesmo ponto. Você até arranca elogios e seja o que for que você busca, porém nunca preenche. Nunca está Então você suficiente. sempre fica, exatamente, né? E o oposto, que é o que você estava falando, quando você. Olá, Marina. Marina Tardelli foi que participou comigo, a psicóloga, na live da semana passada. Minha amiga. E é interessante que o oposto, quando a pessoa, que é o que você definiu de uma maneira bem bacana também, eu enxergo um pouco diferente, mas é só maneira de enxergar, mas a sua maneira eu achei bacana porque quando você tem essa certeza do que você é, ou de quem você é, ou de quem você está disposta a ser, porque às vezes Exatamente. você está assistindo hoje a gente aqui, ou vai assistir depois, ou vai ouvir, seja o que for, você pode olhar para dentro e falar, eu não sei quem eu sou, não tenho certeza de quem eu sou. Mas talvez Exatamente. você possa colocar um norte e falar, porém eu tenho certeza de quem eu quero ser. Por isso que na consultoria, Rafa, só abrindo um parênteses, a gente sempre Manda faz aí. essa pergunta. Qual a imagem que você tem de si hoje e qual a imagem que você gostaria de transmitir? A gente faz esse paralelo exatamente porque, às vezes, no momento atual, a pessoa ela não está contente consigo mesma, mas ela sabe aonde ela quer chegar. Uhum. Ela sabe o que ela quer transmitir. Então, quando a gente faz essa pergunta e faz essa investigação mesmo, né? Trazendo ali questões pessoais até, ela realmente expressa quem ela gostaria de ser. Então, aí a gente Que trabalha legal, cara. dentro disso, sabe? E uma coisa que eu ia até também abrir um parênteses, Rafa, falando até um pouco da questão do seu trabalho, que o meu processo de autoconhecimento, ele se iniciou na alimentação. Porque, Eu assim, lembro disso. foi muito bacana, né, o trabalho que a gente desenvolveu, porque assim, antes eu não conseguia associar alimento a emoções. E você, Sim. através do seu trabalho, Era tudo uma começou, válvula, né? Foi tudo uma sim, válvula que você usava, você né? me ajudou a identificar. Então, por exemplo, hoje eu sei que, por exemplo, eu tô querendo me acolher de alguma forma. Aí eu já sei que eu já tenho aquela válvula ali, né? Tipo, então eu vou correr pro alimento, mas aí eu volto, porque aí meu consciente já entende, né? Que Então aí massa. eu já consigo voltar e falar, não, eu tô fazendo isso porque eu tô querendo me acolher. Então, como eu posso me acolher de uma outra forma sem ser por esse alimento? Então você começa a pensar, né? Você começa a trazer para o consciente. Quando traz para o consciente, muda tudo. Cara, isso que você está falando, eu e a Marina, a gente falou bastante na semana passada, que a gente deu uma metáfora para isso, né? Isso, É, a gente estava falando de quando você decide olhar no olho do medo, né? No seu caso aí, é quando você decidiu olhar no olho do problema, daquilo que estava te trazendo uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido. E quando você olha no olho, você capta a mensagem. Porém, precisa ter essa coragem de parar, olhar no olho e entender, tá, eu estou precisando de um acolhimento. O que eu posso fazer para me dar esse acolhimento sem necessariamente ir lá comer e depois ficar me culpando e etc, né? Que exatamente. legal. E a gente precisa sair um pouco do Eu acabei automático. de pensar. E eu acabei de pensar agora. Há formas de você se acolher se vestindo? Sim, a forma de você se acolher se vestindo. Olha só que interessante, né? A forma, sim, e você pode se acolher se vestindo assim, sempre se baseando naquilo que te faz sentir bem consigo mesmo. Então, assim, não seguindo padrões, aquilo que, por exemplo, a minha linha de trabalho, Rafa, eu não trabalho com biotipos, por exemplo, assim, Tá. definindo biotipos e linhas de biotipo. Eu sempre trabalho com aquilo que a pessoa já gosta, ela desenvolve, o que ela se sente confortável de usar. A forma de se acolher, eu acredito que vem muito aí através das cores, porque as cores Tava realmente elas pensando nisso. produzem esses efeitos, né? Então, por exemplo, quando a gente pega ali as cores quentes, amarelo, vermelho, né, o laranja, que são cores mais estimulantes,
né, que produzem ali mais E são felicidade, mais mesmo. energia. Então, assim, às vezes você tá se sentindo para baixo, né? Você tá ali, às vezes, né, até tentando uma reeducação alimentar, fazendo um processo de emagrecimento mesmo, e Uhum. trabalhando a sua mente junto com isso, e aí de repente vem um desânimo. Aí você já pensa, vou colocar ali uma cor laranja, vou então, se não tiver uma blusa, o que seja, um batom, um acessório, o que for que você puder produzir ali para que você possa, ou até mesmo assim, você trazer algo, algum elemento dessa cor para perto de você. Pode ser até uma Uau. caneca, o que for assim, sabe, para perto de você, para que aquela Para cor você olhe para conexão. ela. Isso, você gere uma conexão com ela e você se conecte ali com o estímulo que ela vai te proporcionar. Porque ela vai te dar esse ânimo, ela vai te dar esse estímulo que realmente você vai precisar naquele momento. É uma questão de energia mesmo. Eu vejo que o laranja, o amarelo, o vermelho, eles são cores que eles ajudam nesse processo de autoconfiança, de você não desistir no meio do caminho. Então você Que começa a massa. trazer as cores para E que ela enquanto você estava falando, antes de eu falar, deixa eu só ver o que a Marina comentou aqui. A gente descobre quem a gente é e passa a ser a gente de propósito, assumindo para nós mesmos um estilo interno seguro de ser. E isso refletirá na nossa autoimagem. Ah, com certeza, eu também acho. Exatamente. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, o seguinte: porque durante, principalmente, o início do emagrecimento, também no longo prazo, mas isso é mais comum de se acontecer no início. A pessoa ela coloca muitas vezes muitas expectativas e tem aquela euforia do início, né? Só Sim, que aí isso rapidamente, muitas vezes, se a pessoa não está com um método que vai ajudar ela a se encontrar e construir um caminho seguro para ela, ela vai, né, só na dieta, focando em coisas que é o que normalmente o pessoal faz. Essa euforia ela vai tendendo a decair, porque alguns buracos nela começam a gritar mais alto do que aquela euforia. Então, no início, a euforia estava falando mais alto que a necessidade dela de comer um Kit Kat, por exemplo. Ela gosta muito de Kit Kat. Porém, com o tempo, aquela euforia vai perdendo força. E o grito do Kit Kat começa a ressoar de novo, né? exatamente. Aí pode acontecer o quê? Dela... Deu É. bateria fraca. Acontece daquela pessoa ela pegar e comer, ela caiu na tentação, comeu o Kit Kat que ela não queria ter comido naquele dia, ela comeu. E aí entra naquele estado de culpa, de se julgar e etc. Isso que você estava me falando, eu estava pensando no seguinte, né? A pessoa passa por isso. Se ela quiser, usando essas técnicas, ela pode resetar o dia dela. Exatamente. Ela pode, por exemplo, tudo bem, até agora eu fiz isso e errei aqui. Eu posso recomeçar agora, conquistando confiança, me conectando com energia de confiança e etc. Ela vai lá, toma um banho, começa a vestir uma roupa diferente, um batom diferente, tudo isso que você foi começando a falar. Então, querendo ou não, cara, isso aí dá um poder na mão da pessoa muito grande, não dá não? Com certeza, Rafa. Inclusive, assim, até uma questão, né, que muitas pessoas falam assim, tá, mas eu tô em casa, então por que que eu vou fazer tudo isso em casa, né? E assim, né, Boa Rafa, pergunta. É até uma pergunta que eu ia te falar. porque assim, muita gente fica desestimulado, porque assim, acha que a gente tem que se arrumar pro mundo, né? A gente tem que se arrumar Aham. pra nós, a gente se arruma pro mundo, a gente Sim. tem que se arrumar pra si em primeiro lugar, né? Fazer por nós primeiro. Então, assim, quando já foi comprovado até cientificamente que Foi quando mesmo. nós nos arrumamos em casa, nós produzimos mais e melhor. A nossa criatividade fica mais aguçada. A gente, então, deixa de procrastinar. Então, a gente realmente está ali mais alinhado com o nosso objetivo. Então, é muito importante essa pessoa acordar e falar assim: eu já vou acordar e já vou tomar o meu banho, eu já vou me deixar pronta, assim, para que eu já tenha, já vire um bloqueio, para que ela não caia nas tentações, né, do dia. Então, ela se arrumando e ela se produzindo, ela realmente se valorizando, é como se fosse assim uma armadura que ela cria ali naquele dia É, para que ela consiga vencer mesmo, né, esses pensamentos procrastinadores ou realmente ou até mesmo com relação à alimentação, onde ela, né, vai cair aí nas tentações de um Kit Kat. aham. Então Do é exemplo. importante com que ela esteja alinhada a esse objetivo que ela tem, né? E aliando realmente
esses detalhes, como cores e as emoções que as cores proporcionam através, né, da imagem, ou elementos mesmo que vão fazer toda a diferença. Mas é muito importante essa pessoa ela ativar o modo trabalho, né, estando em casa, porque senão, assim, ficar de pijama ou achar que assim, vou colocar só uma blusa e não vou colocar a parte de baixo. Porque muita Exatamente. gente faz isso também, Faz. em cima. Então, assim, isso você está se auto-sabotando, né? Você E o que você estava falando lá, que já foi provado cientificamente, né? A gente tem que lembrar de uma coisa, gente, quem está assistindo vai assistir depois aí, o que a Su falou, acho que foi no início lá, né? A gente não se comunica só verbalmente, né? E por nos comunicarmos de várias maneiras, a gente tem que lembrar de um outro fator importantinho aí, que inclusive se a Marina tá aí, ela vai poder até confirmar ou falar com maior propriedade. A nossa mente inconsciente, ela não dorme. Então ela tá o tempo todo com o radarzinho dela, pegando. Sim. E as comunicações que você faz com o seu corpo, com as suas escolhas, ela capta. Então, por que funciona você acordar e se produzir se você quer ter um dia produtivo e um dia bom? Porque quando você faz isso, você passa a mensagem para sua mente consciente de que eu me levo tão a sério que eu não escolhi fazer pouco, mas eu escolhi fazer muito por mim. Então, quando você dá essa mensagem para sua mente, ela se harmoniza com isso. Ela leva isso a sério. Então, se você se prepara, se harmoniza, se produz e etc., por mais que você vai ficar em casa, a chance de você, por exemplo, se sabotar e não se levar a sério é muito menor. Porém, se você fica com o pijama o dia inteiro, a chance de você fazer isso é gigantesca. Porque você não passou nenhuma mensagem para sua mente consciente de eu estou no comando. Eu escolho isso. Então tá tudo ali assim, ó, no que o Zeca Pagodinho fala, no vida leva eu. Se surgir um Kit Kat, eu como. Se surgir alguma coisa, eu como. Então não há escolha. Né? É importante o pessoal sacar isso. É muito falado hoje em dia essa questão do se permitir e, né, vamos nos permitir, mas eu acho que, assim, chega um momento que essa permissão, ela precisa realmente tomar um posto, assim, a pessoa precisa falar, olha, não, agora é hora de agir, então, assim, eu me acolhi, ok, então tá bom, agora vamos agir, chega, porque realmente, senão a gente não sai desse ciclo. Senão o nosso cérebro, a gente sempre vai querer se permitir. Né? Exatamente. Então, porque assim, motivos a gente sempre vai ter. A gente sempre consegue se vitimizar. Para o que você quiser, você consegue se vitimizar. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso. Não, a gente não pensa só com o nosso cérebro, né? O nosso corpo também tem essa função. Então, a gente é uma associação de mensagens, assim, né? Que a gente vai transmitindo mesmo. É muito interessante isso. Como que tem essa ligação, né? Eu uso isso, Su. Não sei se eu já cheguei a comentar isso com você, mas eu já havia percebido comigo que nos dias que eu não me trocava, qualquer coisa do tipo, principalmente no final de semana, né? É um dia, cara, que vai arrastado, assim, ó. Aí o que eu tenho padronizado, né? Buscar já logo no início do dia. Fazer exercício físico, fazer minhas coisas diárias, né? O meu ritual de manhã, tomar meu café, tomar um banho, trocar e etc. E outra coisa que eu percebi, quando eu passo perfume e quando eu não passo também é diferente. Eu já percebi isso. Não, eu já percebi isso. Outra cara, exatamente. Para perfume, para mulher também a questão do perfume, de um acessório, ela colocou um brinco, são detalhes que realmente fazem diferença. Eu ia até comentar, assim, por exemplo, você tá com uma cor hoje que talvez você não saiba, o cinza, ele gera conexão com as pessoas. Cara, eu adoro cinza e preto e branco. Eu adoro esses três tons. O preto, ele é tomada de decisões. Então, assim, por exemplo, a pessoa falou assim, não, então agora eu vou encarar tudo isso, então eu vou lá e vou colocar um preto, porque eu vou me fortalecer, né? E dá mesmo, verdade. O cinza, ele gera essa conexão. O amarelo, por exemplo, para quem fecha negócios, aí tá precisando, né, de trabalha com vendas. Com vendas. O amarelo é estratégico, porque ele realmente traz essa percepção de lucro, né? Então, quando a pessoa no inconsciente... E alegria também, né? Sim, ele tem todos os estímulos. Uma empatia. Né? A empatia, os estímulos da energia que ele causa,
Mas, além disso, ele tem também essa questão de trazer essa questão do profissionalismo, sabe? Do objetivo, do lucro, do fechamento de negócio. Então, eu sempre indico para as clientes, assim, que precisam, né, de uma tomada, assim, de decisão num negócio que elas estão fechando, para usar também uma cor amarela. Reservar a cor amarela. Que Ela massa. produz essa energia, assim. É muito bom. As cores, elas têm muito a nos favorecer. É muito além do que é bonito, sabe, Rafa? Tem propósito, tem sentido, sabe? Elas realmente Isso que é produzem legal. Isso aí é uma quebra de psicológico. paradigma, né? Isso é uma quebra de paradigma. Porque as É, pessoas, normalmente, elas escolhem as cores baseada em vai combinar? É isso. exatamente. Mas não pensando em se expressar, em o que eu quero me conectar, né? Do que eu estou precisando hoje, né? Que é o que você está trazendo aqui de abrir a mente da pessoa nesse sentido. E É olha o só, né, gente? O preto, ele é, sei lá, mundialmente conhecido para quem quer parecer magro, né? Vamos combinar. exatamente. Só que olha só, o preto te traz poder, convicção. Sim. Tanto Convicção. é que você estava falando, eu lembrei na hora, a hora que você falou, eu lembrei. As apresentações que eu fiz, eu lembro de defesa de mestrado, essas coisas muito importantes que eu fiz, eu vesti preto no dia. É porque você transmite autoridade, você transmite, você Mas, sabe o que mas vai eu não fazer. pensei nisso. Eu vesti o preto porque ele me fazia me sentir mais confiante. É, Isso eu sabia. E eu coloquei por conta exatamente. disso. Olha que interessante. É interessante. E outra coisa interessante, Rafa, que você falou aí, que o preto ele tem esse poder de contração, né? De parecer que é mais magro. Só que existem outras cores também que têm esse mesmo poder do preto, que Conta aí. podem ajudar muito também. Então, por exemplo, cores como o verde militar é uma cor de contração. Hum, O pink também é uma cor que ajuda muito nessa contração. É, o olha só. bordeaux também. Azul marinho. Aquele berinjela, que é um tom de roxo um pouquinho mais Sei, fechado. As sei. cores frias e sólidas, né? As cores escuras, né? Que trazem um pouco mais essa solidez, ela ajuda muito nessa questão do emagrecimento, de parecer mais magro, né? Então, elas são estratégias. Às vezes a pessoa ela fala assim, poxa, mas eu só uso preto porque eu quero parecer mais magra. Então, ela tem outras cores que são estratégicas também, que podem ajudá-la, sabe? Não só o preto. Então, é muito Ô, legal. Su, e você acha que, por exemplo, né? Eu até tinha anotado aqui para lembrar de perguntar que isso é muito comum. Emagrecimentos um pouco mais longos, né? Que a pessoa vai perder um pouco mais de peso. É, normalmente as pessoas elas carregam, né, essa tendência de depender de ficar feliz, ficar contente, melhorar a autoestima quando, sei lá, eu ter perdido 10 quilos, quando eu ter perdido 5 quilos, etc. Então ela condiciona um timing aí, né, esse gap, esse buraco até chegar lá. E Uhum. isso torna, consequentemente, a caminhada até lá mais difícil. Porque até lá é só pedreira, você não tem felicidade. Né? É. Então você sabe que você vai ter que lidar só com pedreira. E Sim, isso é um dos motivos, inclusive, que eu acredito e eu vejo acontecer, que é um dos que faz as pessoas mais se sabotarem. Porque elas não conseguem chegar até lá para até ter valido a pena e elas começam a se recompensar agora, porque elas estão sofrendo agora. Então elas sim. buscam e se sabotam e se dão desculpas, se dão motivos porque eu mereço e por aí vai, né? Você acha que tem, além disso que a gente está falando aqui, você acha que tem alguma coisa no sentido de imagem corporal, do que você trabalha, que pode ajudar a pessoa a começar a ter autoestima agora, sem depender necessariamente de chegar lá para ela ter autoestima? Rafa, eu trabalho muito assim com autoconhecimento já com essa pessoa, né? Que eu acho que é muito importante ela Sim. entender aquilo que realmente a valoriza. Eu sempre faço um scope assim dela colocar o que ela gosta nela, sabe? E é um exercício mesmo, sabe? De fazer a Imagino. pessoa colocar ali o que ela gosta, sabe? E sair daquela comparação e ela realmente se enxergar que eu acho muito importante, porque nesse processo de emagrecimento, a gente só olha o que é ruim, Sim. assim, sabe? Então, isso tá me incomodando, aquilo tá me incomodando. Então, eu preciso tirar Comparação. ela, eu preciso tirar ela desse foco do que incomoda ela e começar a Uhum. fazer ela olhar para as coisas que realmente ela gosta. E muitas vezes eu recebo clientes que falam assim: eu não gosto de nada em mim. E eu tenho que ficar cavucando ali, sabe? Porque às Realmente. vezes tem. Sim, exatamente. É. Eu tenho que trabalhar aquilo. Mas assim, com relação, por exemplo, aí eu também já vou dando dicas assim de estratégias mesmo. Olha,
para você não se sentir incomodada, sabe? Para que você possa se sentir mais feliz, até na hora de você se vestir. Então, vamos trabalhar com estratégias aí dentro de looks mesmo, que vão te fazer ficar mais tranquilo. Então, por exemplo, ao invés de você colocar aí a sua blusa toda para dentro da sua calça, que vai te gerar uma marcação nessa região, que você vai ficar incomodada com aquilo o dia inteiro, olhando a marcação na sua barriga. Então, vamos trazer essa blusa para fora da calça, onde você vai ter mais conforto, você vai gerar mais harmonia corporal também, né? A gente fala muito sobre isso. Algumas pessoas, Rafa, têm uma diferença de tronco e pernas, né? Elas são maiores no tronco, maiores nas Eu pernas. tenho, Então, minhas pernas eu acho que são mais compridas que o meu tronco. então, no meu ao contrário, meu tronco é maior que as minhas pernas. Então, eu gero Uhum. esse equilíbrio. Por exemplo, eu coloco geralmente cintura alta para parecer que as minhas pernas são um pouco mais longas do que o meu tronco. A gente vai gerando um equilíbrio, né, através das linhas. E assim, são várias coisas. Então, por exemplo, ela não fazer marcação nessa cintura dela, sabe? Através de cintos. Porque assim, o que acontece muito, Rafa, é a gente ver muita informação de moda, muita, sabe assim, o fast fashion acontecendo muito intensamente e a gente vendo e achando que tudo dá para nós, né? Então, quando essa pessoa se Você quer se depara, adequar àquilo, né? e quando ela se depara com a moda que talvez não dê certo para ela, ela fica frustrada. Então, ela vendo essas possibilidades que existem para ela, né? Então, assim, olha, você não precisa marcar sua cintura com os cintos que estão sendo usados agora. Não tem necessidade. Não tem necessidade de você colocar a blusa como todo mundo está colocando. Não tem necessidade. Você pode colocar aí, ao invés de colocar uma calça que seja mais justa, você pode colocar uma calça que seja um pouco mais reta, para não ter marcação no seu corpo, sabe? Então, assim, você pode colocar uma sobreposição. Seu cachorrinho aí, Rafa. Tá latindo. Ó, você pode colocar uma sobreposição para parecer que está mais alongada. Fazer o uso das linhas também. É muito interessante isso, Rafa, Linhas. porque as Legal. linhas verticais e linha diagonal. Quando a gente fala de linhas, a gente imagina linha física mesmo, né? E as linhas, elas são realmente assim, o movimento. Então, por exemplo, quando você coloca uma camisa de botão, você está verticalizando, porque você está fazendo Uhum. isso aqui. Quando você Aham. coloca, por exemplo, até uma dica que eu dou para os meus clientes, colocar essa blusa ao invés de colocar tudo para fora, porque tem pessoas que não gostam, faz então, prende ela num pedacinho e faz ela com um movimento diagonal, porque essa linha diagonal, ela vai afinar a sua silhueta assim imediatamente, no mesmo instante. Então você já vai sentir que você tá Que um interessante. pouco mais fininha ali. Então assim, são truquezinhos assim que realmente vão fazendo com que essa pessoa na hora de se vestir ela fale assim, poxa, isso que me incomodava muito, tá me incomodando menos, porque agora eu tô sabendo uma estratégia diferente para usar, né? E que tá me ajudando. E então, assim, eu não fico me comparando, porque agora eu sei o que fica bom para mim. Sim. Então, eu não preciso usar o que todo mundo tá usando, porque essas dicas realmente funcionam A muito, né? pessoa, ela começa, acho que, ser ela, né? Ela Exatamente. começa a ter como se expressar, porque antes era só adequação. Acho que é importante quem está assistindo se ligar nisso, né? Talvez o Exatamente. que você tenha feito até hoje é se adequar, mas por que não se expressar agora? Né? É o que a Suzana está trazendo aqui pra gente, uma das coisas, né? Que a Suzana está trazendo aqui pra gente, te convidando a. Por que eu não posso me Oi, expressar? Dri, deixa eu falar oi para as pessoas que estão aqui, Pode Rafa. sim. Oi, tia Nath. Oi, gente, a Que Catita. legal. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Que Oi, legal. gente, E querida. essa expressão, né, ela pode ser algo até às vezes esquisito para a pessoa, porque ela nunca fez isso, porque ela só buscou se adequar, né? Ela sempre buscou, talvez, será que isso fica bom em mim? Ou será que, sei lá, como que eu posso fazer para ficar bom em mim, né? Exatamente, é um processo assim. A gente realmente tem que instruir essas pessoas, né, Rafa, de todas as formas possíveis, porque muitas vezes também a gente trabalha essa questão de dentro para fora, que é importantíssima, na verdade, é o mais importante. Porém, a gente precisa também dar dicas práticas para essas pessoas. Claro. Você então se deparou ali com o seu guarda-roupa, o que eu faço? Né? Aonde eu começo a agir? Então, começa a agir nos pequenos detalhes, sabe? Assim, começa a agir.
por exemplo, assim, você então não tá feliz, como a gente falou ali no início da conversa, você não tá feliz ali com a roupa que você tá vestindo, às vezes o seu corpo, então você vai lá, investe numa maquiagem, passa um batom que você realmente vai se sentir mais bonita. Então isso realmente vai equilibrando essa imagem da pessoa, ela vai se sentindo mais confortável consigo mesma e ela vai adquirindo força para que ela consiga continuar no objetivo dela, né? Então são estratégias que a gente vai definindo para que ela consiga realmente conseguir conduzir, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é a nossa mente que... Não, muitas vezes não, né, Rafa? A nossa mente nos traz. A mente, eu acredito que ela é o, digamos assim, o, sei lá, o carro-chefe de tudo, né? Relacionado a É. isso que a gente está falando aqui. A gente Porque tem que é dar, a gente tem que explicar para o nosso cérebro, né? A gente tem que... Ele tende a nos proteger. Então, tornar quando a gente... didático para ele, né? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Exatamente. Então, quando a gente explica para ele, a gente conversa, né, com a gente mesmo, faz essa questão dessa internalização. Realmente as coisas elas vão mudando, o nosso olhar vai mudando. Então, eu deixo de achar que nada tem jeito para mim e começo a entender que sim, há jeitos para mim. Eu consigo conciliar o meu sobrepeso Que com aquilo que demais. eu quero vestir. Eu consigo conciliar o meu sobrepeso em estar bonita, em estar bem. Então, fazer essa associação de imagem também com o cérebro é muito importante, porque, claro, há alternativas para todo mundo, para a pessoa que está passando pelo processo e para a pessoa que já conseguiu chegar lá, né? E é muito importante que a pessoa que conseguiu chegar lá, ela também consiga olhar para ela, né? Porque aí entra num outro processo, né, Rafa? Que é essa nova identidade visual, né? Sim. Quando essa pessoa ela se E que depara. vem da expressão, da criação, né? Ela Exatamente. não vem simplesmente de uma adequação. Não, ela vem realmente. É assim, ela é uma nova pessoa ali, então ela está realmente diante de uma imagem que ela está construindo, né? E tudo isso vai realmente refletindo, né? Perfeito. Com todo o uso, né, que ela faz. Estou vendo o pessoal entrando aqui. Legal. E para aquela pessoa, Su, que está um pouco mais pessimista, está desesperada, tá, enfim, né? Talvez até mais depressiva, em que ela pensa assim, me veio na cabeça, mas para você, Rafael, para você, Suzana, para vocês é mais fácil falar, porque vocês são magros, etc. Eu tô obesa. O que eu posso fazer? Essa pessoa, assim, Rafa, como eu disse, essa pessoa, ela assim, a gente falou no início, né, sobre usar coisas do mesmo tom. Ela pode fazer o uso de acessórios um pouco mais compridos. Eu acho que, assim, existem várias estratégias. Eu indico sempre assim, eu acho que é muito mais ligado às emoções. Então, por exemplo, eu sempre indico um coach até para essa. Eu faço um trabalho até junto com um coach comportamental de emagrecimento junto, porque assim, Que a legal. consultoria de imagem, ela é aliada, né, com trabalhos assim. Então, por exemplo, eu faço a minha parte ali Com de terapia, inclusive, né? terapia, Acredito. exatamente. Porque muitas vezes, Rafa, essa pessoa, ela tá precisando trabalhar não é nem a imagem, Internamente. só a imagem dela. Ela está precisando trabalhar questões emocionais mesmo, que estão Uhum, ali refletindo na imagem dela, né? uhum. Então, assim, eu sempre trabalho em conjunto com profissionais que auxiliam realmente nesse processo. Porque eu acho que é um conjunto, né? Pronto, voltei. Sim. Igual a É um minha. conjunto. Quando você tem essa associação, né, profissional, você gera um resultado muito mais satisfatório, né? Porque você vai trabalhar pontos nessa pessoa da qual ela realmente está precisando, né? Não é só com Sim. relação às roupas dela, a essa imagem dela, ela está precisando trabalhar muitas vezes assim um problema que ela tem lá na infância, um problema que ela teve na base dela e ela não consegue expressar isso através da imagem dela hoje. Ela não consegue gerar credibilidade. Ela não consegue Porque, enxergar, né, formas de expressar. sim, então Isso, tá isso muito, que você muito está fácil. falando, eu percebo que talvez seja importante, então, duas coisas, já pensando a nível de comportamento. A primeira é ela buscar resolver já coisas mais emocionais com ela, para que, Sim, inclusive, ela tenha respostas
para que essas respostas ela consiga aplicar em formas que ela possa se expressar. Exatamente. E no expressar, que é o segundo ponto, reverter a energia e a emoção que ela está sentindo. Então, ao invés dela alimentar essa emoção e essa crença, essa certeza que ela se fala de para vocês que são magros é fácil, para eu que sou obesa não é possível. Então, ao invés dela ficar conectada a isso, a pessoa ela pode se conectar ao que ela quer. Então, eu vou reverter e tirar essa energia e esse pensamento de mim. Eu vou usar estratégias, por exemplo, usando roupas, usando seja o que for, para que eu me conecte a coisas boas, junto à Exatamente. terapia. Então, seria mais ou menos essa ideia. É isso, é uma associação mesmo, exatamente. Ela vai trabalhar, então, questões ali das quais ela está precisando mesmo, que ela já vem vivendo, aliado realmente a estratégias mesmo físicas das quais elas podem. Então, é aquela coisa assim, ó, eu vou trabalhar a raiz do problema unido junto com a praticidade, mas unido com o meu dia a dia, porque eu preciso trazer isso, né? Externalizar isso, né? Esse Vivência. trabalho interno. Então, Uhum. então eu trabalho aqui, mas já unindo a minha imagem pessoal, porque assim, a gente sabe, né, que uma pessoa segura, né, Rafa, ela, independente se ela é magra, se ela é obesa, ela É, consegue gerar credibilidade da mesma forma, né? sim, sim, Então, sim. assim, Que é o que isso você falou no início, né? Você falou quando a pessoa ela tem essa convicção de quem ela é, né? Eu acredito que exatamente. você falou muito nisso, né? Do tipo, quando ela sabe o que ela é, ela consegue ter autoestima. E eu uso até um pouco do que eu acredito também para complementar, para deixar ainda mais forte o que você disse. Que além dela saber o que ela é, quando essa pessoa, inclusive, sabendo quem ela leva a sério o que ela propõe, o que ela escolhe, a palavra dela, aí eu acho que a gente está falando da legítima autoestima. Porque a pessoa que se leva a sério é a pessoa que sabe o seu valor e que não se sabota. Essa é a diferença. Tem muita gente, né? Quem vai assistir isso ou vai ouvir, pode acreditar que a autoestima é reflexo do seu corpo, da sua imagem, do que você tem aqui com você. Porém, não é. Porque se Não, fosse assim, a Marina tá aí, a psicóloga, a amiga minha, ela pode confirmar. Há várias pessoas com corpo que muita gente trocariam imediatamente com o corpo, só que são depressivas. exatamente. Corpo não traz convicção de quem você é, não traz felicidade, traz aceitação. Aí entra uma coisa diferente. Se você está buscando aceitação, não necessariamente você está buscando autoestima. E pode ser que ao buscar aceitação você não tenha autoestima, né? Exatamente. E quando a gente está falando de autoestima, né? Se eu sei quem eu sou, ou eu sei o que eu quero, né? Às vezes você não sabe quem você é, mas você sabe o que você quer. E você começa a colocar valor no que você fala. Tem um livro que eu estou lendo, Su, recomendo muito, chama Os Quatro Compromissos. Que Ele é legal. baseado na filosofia tolteca, de uma civilização antiga do México. E nesses quatro compromissos, um deles lá, não lembro se é o primeiro, é exatamente isso, é ser impecável com a sua palavra. O que você fala tem que ganhar vida. Se o que você fala você mata, você está falando para o seu inconsciente que o que você fala não tem valor e você logo não tem valor. Então o seu Exatamente. inconsciente capta isso. E aí não adianta, por exemplo, você querer, né, ter um corpo assim assado, ter a roupa assim assado, porque se você não se encontra nisso, se você não valoriza o que você fala, o que você propõe e a forma de você se expressar e tudo isso que a Suzana falou hoje aqui pra gente, não vai adiantar você ter corpo, gente. Não vai, tem que ficar isso muito claro, Sim. né? Eu até fiz um post esses tempos, Rafa, porque assim, eu tinha passado um batom vermelho, e aí teve até uma pessoa que comentou assim: mas você se arruma porque não tem uma louça para lavar, porque não tem um trabalho, um trabalho em casa. Aí eu até Ai, ai. falei, gente, eu lavo Tem que muita rir para não louça chorar. mesmo de batom vermelho, porque assim, ó, muitas vezes nós estamos ressentidos, Rafa, também, porque a gente está convivendo com pessoas que não entendem a gente não sabe o Sim, nosso valor, primeiramente, né? E aí a gente se cerca de pessoas que também não nos valorizam. Então a gente exato. fica ressentido, amargurado, porque a gente está nesse universo, assim, sem entender quem a gente é, sem entender o nosso valor, sem respeitar a nossa própria palavra. E aí, Sim. então, consequentemente, a gente deixa as pessoas fazerem o que querem de nós, né? Então, a gente permite com que o outro faça esse mal para nós.
Então, assim, uma coisa leva a outra. E aí é onde entra a pessoa, mas é muito fácil você falar porque você é magro. É muito fácil você estar de batom vermelho porque você não lava uma louça, sabe? É o Então Paulo aí? é muito isso. O Avelino Insta, o Ó, Paulo? o Paulo, realmente o marido dela não lava a louça, não mesmo, é o que lava tudo. É o Paulo, não é? É o Paulo. Abração, Paulo. Que saudade de você, cara. Espero que você esteja bem aí. Olha só. Ó, a Marina comentou aqui, ó, perfeito, por isso nos prendemos em crenças limitantes. Incrível a linha de raciocínio de vocês. Amando essa live, a Marina, que legal. Exatamente. Paulo, abraçaço, cara. Que saudade de você. Que legal a Jéssica. Oi, gente, muito bacana. A gente ficaria aqui um tempão, né, Rafa? A gente comentou hoje como que essas lives passam rápido, gente. Mas eu acho que essa mensagem final, né, da pessoa, ela se conhecer, ela ter, e só reforçando, um abraço, querido, só reforçando, gente, tudo isso que a gente está colocando aqui hoje, abordou, inclusive que eu e a Marina conversamos bastante na semana passada, a gente falou sobre formas de se blindar em termos de ansiedade, que hoje em dia está muito um problema muito grande, né? Você só consegue respostas e até meios para você colocar em prática essas coisas que a gente está falando aqui, se você dá um tempo para você. Hoje a gente está tendo maior chance de dar tempo. Porém, eu ainda vejo pessoas buscar preencher o tempo com coisas inúteis. Mesmo tendo tempo. E aí você não tem tempo para você. Né? Eu lembro, Suca, até comentei isso. Que live foi? Eu não lembro que live foi. Acho que foi com a Marina. Eu comentei que quando eu era criança, tinha uma coisa que eu fazia que era uma terapia gigantesca para mim, que me ajudava a livrar mágoa, me deixava com a autoestima boa. Eu nem sabia que era autoestima, mas né, eu sei o que eu senti. Eu era criança, eu ia à noite, deitava na calçada, na rua, e ficava olhando as estrelas, cara, não fazendo nada. Legal. Só olhando. Só olhando. Sim. E por que eu tô falando isso? Você não precisa ficar lá sentado vendo as estrelas, mas é importante você parar para não fazer nada. E esse nada é fazer um tempo para você. Tá? Para você se ouvir, para você consultar a sua consciência. Porque aí você começa a ouvir, por exemplo, vozes lá de dentro, de medos, de inseguranças, de cobranças. Quando você começa a ouvir essas vozes, você consegue usar elas numa terapia para buscar ajuda. Você consegue usar numa consultoria com a Suzana, por exemplo, para você colocar para ela o que você está sentindo. Ela consegue traduzir essa emoção para você em termos de prática ali, do que você vai fazer, de autoexpressão e etc. Então, se você não tem essas respostas, esse conhecimento interno, cara, fica difícil. Né? Você vai ficar sempre rodando em círculos e não tem solução. Mas não tem solução porque você não está se ouvindo, você não está parando para você. Faz sentido, Su? É muito importante, né, Rafa? Inclusive, quando tudo isso começou, eu falei assim, não, eu vou realmente parar um pouco, porque já que tudo tá parando, então eu vou ter esse momento de ouvir realmente. E eu voltei a escrever, que era algo que eu fazia há muito tempo. Escreve um livro, pô. Eu escrevi... Oi, Rafa. Escreve um livro, ué. Então, já me falaram isso. Tem uma amiga minha que tá aqui, ela sempre fala lá isso. Ela fala, você escreve um livro. Porque assim, eu amo escrever. E aí eu comecei a resgatar e comecei a trazer as emoções para essa escrita, para o cognitivo. É muito importante, né, Rafa? A fala cura. E muitas pessoas não conseguem falar. Então, se expresse de alguma maneira. Se expresse através da sua imagem, com a sua... Não é à toa que o Gênesis começa com um verbo, viu? Exatamente. Porque o verbo tem poder. Exatamente, o verbo tem poder, exatamente. Então, assim, a gente tem que se expressar de alguma maneira. Seja escrevendo, seja falando, seja se vestindo da maneira que você quer ser. Enfim, da forma que você encontrar que te faça bem. É muito importante mesmo esse olhar para dentro, né? Esse identificar-se, né? E eu até escrevi algo assim, é um eterno reinventar-se, identificar-se. Então, assim, é algo Concordo. que realmente está muito ligado para esse olhar de dentro. É doloroso, né, Rafa? Muitas vezes você vai encontrar... Mas essa dor cura, né? Essa dor aí cura. Você vai encontrar coisas que não são tão confortáveis, mas cura. E é isso que porque são a verdade. Você não tá mentindo para você está sendo sincero. Su, deu aqui, ó, 49, 48, 47 segundos. Tá? O Instagram vai finalizar. Eu gostaria muitíssimo de agradecer o seu aceite de novo, o seu tempo aqui, a sua paciência, o seu raciocínio, que com certeza ajudou e vai ajudar mais pessoas no podcast que eu vou fazer, no vídeo que eu vou postar aqui, que vai ficar salvo
no IGTV. Muito obrigado mesmo, tá? Espero que a gente faça outras. Se quiser deixar uma Eu quero mensagem pro outras. pessoal aí. Vamos pedir pro pessoal falar e dar alternativas, né, Dá sugestões temas? que querem ouvir. Se quiser deixar a última mensagem pro pessoal aí, ó, 15 segundos. Ai, a Marili, imagina, Maria, eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Rafa. Foi um prazer estar aqui com você. E vamos fazer